Vamos dar uma olhada de perto em um dos momentos, mais cruciais e até meio misteriosos dos textos antigos, o pacto de Deus com Abrão. Sabe, é uma promessa que mudou o curso da história. E o mais incrível é que ela não foi selada com palavras, mas sim com um ritual de fogo e fumaça. E essa é a imagem que fica, né? É forte, é misteriosa, dá até um arrepio. A gente está falando aqui do ponto alto de um ritual que, agora, a gente vai tentar entender melhor. Porque, poxa, o que significa um forno soltando fumaça e uma tocha de fogo passando no meio de animais partidos? É uma imagem bem impactante. Então, antes de chegar na promessa em si, a gente precisa falar sobre o ritual. Porque, para sacar a dimensão do que foi prometido ali, primeiro a gente tem que entender o cenário, sabe? Como tudo foi preparado. E o cenário é construído assim, de propósito, etapa por etapa. Primeiro o pôr do sol, que já é aquele momento de transição, né? Dia virando noite. Logo depois, o texto fala de uma escuridão total, sabe? Aquele breu mesmo, preparando o terreno para o que está por vir, para o sobrenatural. E é justamente nessa escuridão completa que a presença divina aparece. Mas o que é que aparece exatamente? Olha que curioso, não é uma pessoa, uma figura, mas sim dois objetos cheios de simbolismo. De um lado, um forno de fumaça, que pode muito bem representar a presença de Deus, ao mesmo tempo gloriosa e temível. Do outro, uma tocha de fogo. Fogo é um símbolo claro, né, de luz, de purificação, de que a aliança está sendo firmada, e aí a fumaça e o fogo juntos passam por aquele caminho entre os animais sacrificados. Beleza, então a gente viu o ritual. Mas, para que tudo isso? Qual era o sentido? A resposta é que essa cerimônia toda não era só simbólica, não. Era quase como um contrato. Era literalmente a assinatura de um acordo divino. E o texto deixa isso bem claro. Sabe, aquele ritual ali com o fogo, a fumaça, aquilo marcou o momento exato em que um concerto foi feito entre Deus e Abrão. Então a palavra-chave aqui é essa, concerto. A gente precisa entender o peso dela. Olha só, a palavra concerto ou aliança é muito mais do que uma simples promessa. É um pacto formal, um contrato para valer. Naquela época, o costume era que as duas partes do acordo passassem entre os animais divididos. Era como se dissessem que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar esse pacto. Mas a parte mais impressionante aqui é que só a presença divina passa por ali, sozinha. O que isso quer dizer? Que a responsabilidade de cumprir a promessa era inteiramente de Deus. Ok, agora que a gente já entendeu a seriedade desse pacto, vamos dar uma olhada no que estava escrito nesse contrato. O que, afinal de contas, foi prometido para Abrão de um jeito tão dramático. A promessa principal, o coração do acordo, é sobre terra e descendência. E repara, não é uma promessa só para Abrão, mas para a sua semente, ou seja, seus descendentes. É uma promessa que atravessa gerações, sabe? E os detalhes sobre essa terra são surpreendentemente específicos. E aqui a gente vê a escala dessa promessa. Não estão falando de um pedacinho de terra, não. As fronteiras são gigantescas, indo desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Pensa bem, isso cobre uma parte enorme do que a gente conhece como crescente fértil. E não para por aí. Além de definir os limites geográficos, o pacto vai além. Ele chega a nomear os povos que já moravam naquela terra. É quase como uma escritura de um imóvel que já vem com a lista de todos os inquilinos, sabe? O nível de detalhe aqui é impressionante. O texto não só define as fronteiras, como lista exatamente quantos povos viviam ali naquela região. 10 nações. A promessa era que, um dia, esses povos dariam lugar aos descendentes de Abrão. E aqui está a lista completa. Queneus, Heteus, Jebuseus, nomes que a gente talvez não conheça bem hoje. Mas cada um desses nomes representa um povo, com sua própria cultura, seu próprio território. Isso mostra que a promessa envolvia uma realidade humana e política bem complexa. Nada foi deixado ao acaso nesse acordo. Então, vamos amarrar as pontas. No final dessa passagem, o que a gente tem? A gente tem uma promessa com um peso histórico, teológico e político gigantesco. A forma como a história é contada é muito poderosa, né? Começa com um ritual cheio de símbolos que levam a um pacto divino que não pode ser quebrado, e tudo isso resulta numa promessa de terra e de futuro para gerações. Sem dúvida, é uma das histórias de fundação mais importantes da nossa civilização. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensa só,
A terra que foi descrita, os povos que foram mencionados, a promessa de uma descendência, tudo isso ainda hoje é motivo de identidade, de conflito e de esperança para muita gente. A grande questão, então, não é só o que aconteceu naquela noite escura há tanto tempo, mas sim como as brasas daquela tocha de fogo continuam, de certa forma, iluminando e até queimando o nosso mundo até hoje.